Antes da Revolução, há 31 anos, o maior espetáculo de Cuba era o show do Tropicana. O show continua lá. Mas, depois da Revolução, o maior espetáculo da ilha passou a ser um discurso do presidente Fidel Castro na Praça da Revolução. O presidente entra na praça de um lado, ao mesmo tempo que a multidão entra do outro e vai correndo em disparada em direção ao líder, como prevê o roteiro. Ele se aproxima, toca e se deixa tocar. O discurso de hoje é para estudantes, são uns 40 mil. Eles não chegaram ali sozinhos, vieram organizados, como tudo mais em Cuba, pelos líderes da classe. Armados com megafones, alguns deles puxam as palavras de ordem. A multidão responde, sabe tudo de cor. Às vezes você tem a sensação de que está numa vasta missa campal. Eles cantam e brincam. Neste caso, quem não pular é Yankee. O presidente pula. Nem sempre ele está no ritmo das coisas, mas em momento algum perde o controle da situação. Não fala como um líder falando para uma nação. Parece um pai falando para a família na sala de visita sobre os problemas da casa. A ilha é a casa dele. Ele não só sabe quais são os problemas, mas ele sabe qual é a melhor solução. Uma boa parte do discurso é sobre uma possível invasão americana e o boicote econômico. É impossível deixar de pensar o que ele falaria se não falasse sobre os Yankees. Nos Estados Unidos, há quem pense que sem o bloqueio, Fidel Castro cairia em pouco tempo. O Fidel parou no tempo? De certo modo parou, mas ele reflete uma situação que os Estados Unidos também pararam no tempo com relação a Cuba. Até hoje estão punindo Cuba com esse embargo. Fidel é um homem que ele tem muito sentido de honra como galego, né? Ele não capitula. Então os Estados Unidos mantêm esse embargo, eles continuam gritando, sou comunista. No sería lo más correcto hablar de comunismo, puesto que el comunismo siempre lo hemos considerado una etapa ulterior. Sería más correcto hablar de socialismo. Y yo tengo la más profunda convicción y tengo la seguridad que, avalada en 30 años de trabajo en nuestro país y en lo que se ha hecho en nuestro país, que para Cuba no hay solución superior ni camino mejor que el camino que nosotros hemos seguido del socialismo. Si el socialismo será o no el sistema del futuro de la humanidad, eso lo decidirá cada pueblo a partir de sus propias experiencias. Castro insistiu em ser idolatrado em vida, um dos últimos exemplos de culto à personalidade. O ditador comunista que passou a juventude num seminário jesuíta foi ao Vaticano, posou diante da célebre pintura do Juízo Final e depois recebeu em Cuba até o Papa. O desenrolar das relações diplomáticas entre Cuba e o Vaticano, que chegou ao ponto mais alto com a visita do Papa, foram um momento privilegiado de entendermos como, aí sim, a figura carismática do líder Fidel Castro conseguia fazer com que a sociedade cubana, que havia sido católica, que continua tendo um sentimento, né, cristão, sincrético com as suas religiões africanas, né, de respeito ao chefe de Estado do Vaticano, não à autoridade religiosa. Quer dizer, ele conseguiu separar, e o Papa teve o seu momento de autoridade religiosa em Cuba, mas, na verdade, ele visitou Cuba como chefe de Estado do Vaticano. E ele recebeu todo o tratamento e todas as honras de chefe de Estado. E esta habilidade, né, de se mover diplomaticamente
num plano e num outro, no plano pessoal, nas relações pessoais, com tanta competência, eu acho que esta é uma marca muito particular de Fidel Castro.